formação leitora. Tá? Por isso, ele renasce aqui em Barra do Garças, porque ele já foi publicado também inicialmente em Primavera do Oeste. Pode passar. Qual é o contexto? O contexto é investigar como que os leitores se apropriam de uma leitura que eles não têm um acesso tão facilmente. A leitura literária é importantíssima para a nossa formação. Porém, às vezes ela fica, ao longo da nossa jornada, ela fica de lado, porque a gente vai se ocupando de tantas outras questões. E no ensino médio também há a questão da pressão, da preocupação com os temas acadêmicos, do conteúdo mesmo escolar. Mas aqui a ideia é trabalhar temas que estivessem relacionados à questão do gênero, da diversidade, à questão da interculturalidade, do conhecimento cultural, de outros povos, de outras regiões e principalmente que leitura é essa escrita e produzida por mulheres. Então, algumas questões que motivaram essa pesquisa, como que esses leitores eles podem ser constituídos dentro de um espaço, por isso comunidade leitora. Por que essa comunidade leitora? Porque ela vai ajudar a discutir alguns temas que talvez, por meu gosto particular, eu deixe de lado, eu não tenho conhecimento, eu não tenho acesso. Outra questão que aparece também, como que eu posso ampliar essa leitura por meio de uma perspectiva intercultural? Por que interculturalidade? Porque ela vai abrir espaços, janelas, vai construir pontes, como as autoras do referencial teórico elas citam aqui, tá? Pode passar aí, por favor. Aí, então, o grande objetivo desse trabalho foi, no primeiro momento, selecionar as obras que seriam estudadas, discutidas, lidas, porque não é uma leitura, a princípio, realizada por prazer, para a gente pensar numa formação. Então, nossos bolsistas, N, Dante, Maria Júlia, esqueci de apresentar no começo, foram três bolsistas, organizaram todo um estudo, nós selecionamos algumas autoras e escolhemos, por fim, 3 grandes obras da Conceição Evaristo e Submissas Lágrimas de Mulheres, que são Contos e Bispo Roxo, de uma autora nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, e A Redoma de Vidro, de Silvia Plath. Falei certo? Tá bom. Inclusive, foi a selecionada, indicada pela Ana. Para que nós pudéssemos organizar, então, que parâmetros de leitura essas comunidades, esses jovens poderiam ter, discussão e representação de alguns conceitos poderiam ser discutidos. E então construímos três momentos de leitura, inclusive a professora Lina participou de um deles. O que nós tínhamos como justificativa? Primeiro, as questões, já que é a literatura, as dimensões estéticas. Entender como a obra é construída, como os contos são elaborados, os romances, as experiências de leitura para cada pessoa individualmente, depois no grupo, trabalhar as questões, como eu havia dito, sobre diversidade, interculturalidade, a partir de vieses que intermediaram gênero, etnia, aspectos sociais e culturais, e a grande questão também que fosse de autoria feminina. Nós temos aqui um referencial teórico, pode passar. Pensando nas autoras, mulheres especialmente, nós temos a Bell Hooks que traz essa formação, essa educação feminista, essa prática de leituras escritas, produzidas por mulheres, não produzidas apenas para mulheres, mas a gente vai ter um olhar diferenciado. Inclusive, infelizmente, nós não tivemos nenhum homem participando dos nossos círculos, Ou o Luiz, da Silvia Plath. Só um? Então, mas foram poucos, Foram poucos. Era um em cada grupo, Um em cada grupo. E aí a gente vai ter essa ideia, das contribuições também ancoradas na interculturalidade das pesquisadoras portuguesas, no sentido de
de ampliar, de promover leituras críticas a partir da literatura. E isso eu trago agora um convite para vocês do ensino superior. Não é porque a gente já tem uma formação, já terminou o ensino médio, que a literatura ela não vai abrir caminhos. Muito pelo contrário. Ela vai trazer novas ideias, principalmente na questão do empreendedorismo, na questão de conhecimento social, na questão do gênero. É aqui que a gente caminha por esse lado. Pode passar. E como funcionou, né, a metodologia desses círculos de leitura? Então, aqui é um micro recorte da pesquisa do doutorado. Então, houve uma metodologia que foi toda a questão da seleção voltada para a questão das identidades étnico-raciais, a questão dos grupos minoritários. Essa seleção, os bolsistas contribuíram, depois a promoção dos círculos de leitura, né, a constituição dos círculos, a mediação feita por leitores, não especialistas, mas aqueles leitores que compartilham, né, das experiências, a princípio, parecidas, e depois a recepção. Como foram essas experiências para cada um e para o outro? Tá? Então, aqui os registros de experiências e como nós fizemos. Pode passar. A gente vai contar um pouquinho das imagens, né, que expondo essa metodologia. Bom, nós três escolhemos livros de certa forma angustiantes, por assim dizer, porque nos abordavam ideias que não são vistas no nosso dia a dia. No livro aborda questões como o suicídio, a ideia da submissão feminina e coisas do gênero. E nós fazíamos espécie de roda, nós fazíamos rodas de leitura, conversávamos com os alunos, nós éramos mediadores. A gente pedia para os alunos lerem capítulos anteriormente e depois nós conversávamos com eles, fazíamos uma espécie de dinâmicas para ver o que eles haviam entendido do assunto. Né? Aqui foi quando nós lemos o conto Maria, do livro Os Ministros Lágrimas de Mulher, Olhos d'Água, da Conceição Larissa, para a turma de segunda administração. É um conto bem triste, é um conto dramático, que mostra um pouco desse lado, não é muito visto no nosso cotidiano, a gente não busca olhar esse lado. Aqui é um pouco da roda da Maria Júlia, que fala sobre as experiências lágrimas de mulheres. O livro dela não era trabalhado da mesma forma que o meu e o do Dante, porque eles eram contos, cada página um conto, então a gente ela não falava para ler em casa, ela ia ler em conjunto e ia conversando assim. Já o Dante também ia lendo e separava para ler em casa e a gente depois se juntava para compartilhar o que todo mundo achava e tudo mais. Eu cheguei a participar da roda do Dante também, li o livro dele, e ele é extremamente angustiante, porque ele fala sobre como a religião consegue subir toda uma família. Eles são todos unidos por uma única pessoa que tem uma religião que esmaga todo mundo. A mãe é espancada pelo pai e ninguém tem coragem de contar o que acontece, porque de certa forma não para a família, assim dizer. Ele é mau, mas da mesma forma, no instante seguinte, ele já é carinhoso, então fica essa ideia. E ali são as cartas que nós fizemos na última roda de leitura para as autoras, né, abordando o que nós achamos do livro, enfim, a gente deixou para que cada um colocasse o que queria. Aí nós anotamos e tudo mais e guardamos para fazer um estudo depois do que eles acharam das coisas. Essas cartas direcionadas para o autor, então, correspondem à última etapa da metodologia, que é a recepção e a divulgação dessas impressões. Pode passar. Quais foram os resultados desse primeiro ciclo? Nós tivemos a participação de 30 leitores, né? De 30 leitores. Então, eram as 3 obras, ocorriam as leituras, né, concomitantes na semana, mas cada uma tinha seu horário de discussão. Então, sim, houve um olhar diferenciado, distinto em relação à formação do leitor. Os próprios participantes, como a Amy comentou, né, os mediadores organizaram estratégias de acordo com aquele grupo de reflexão, de discussão, tá?
e sempre buscando fundamentar os temas, diante daquela obra estudada, os temas abordados. Identificar algumas características estéticas que eram os nossos objetivos, o objetivo geral, mas, sobretudo, dimensionando também as relações interculturais, porque cada livro, cada autora, vem de um lugar diferente. Para terminar, então, nós constituímos a comunidade, digamos assim, organizamos cartas e os participantes escreveram cartas para as autoras, para que essas cartas fossem publicadas no nosso Instagram, nas redes sociais, dando visibilidade sobre essas impressões. E continuar essa atividade no próximo ano. Inclusive, a gente já teve a procura de participantes que querem dar continuidade ao projeto, ampliar para outros temas, outras abordagens, para ampliar mesmo essa questão do respeito, da diversidade, trabalhar mais com as questões de gênero, que foi o que me cobraram, trabalhar com uma pluralidade de uma forma geral. Tá? Por fim, é isso. Nós agradecemos, então, ao CNPq, porque a gente teve o apoio dos recursos do CNPq, ao IEF também, que a gente teve o lançamento dos editais ao longo de 2024. E, por fim, tem as referências, mas elas também estão pequenininhas, e aqui a gente colocou apenas os teóricos que nós usamos para direcionar os estudos. Acho que é isso. Só dando um spoiler, a professora Miriam não gostou. Não gostei. Estou chateada. E é isso mesmo, a literatura tem que provocar. Sim. Por mim, a escritora deveria reescrever o final do livro. Não concordei com o final de jeito nenhum. Você amou tanto, eu detestei. Obrigada, meninas. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre a apresentação? Não? Tá. Então, dando continuidade às apresentações, agora eu chamo eu mesma